Nessa aula de hoje, eu vou resolver com vocês as questões que foram aplicadas de Direito Processual Civil, que foram aplicadas no 21º exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, agora em novembro, no último domingo, dia 26 de novembro de 2016. Eu quero lhe dar as boas-vindas, dizer que eu sou a professora Letícia Calderaro, sou advogada e professora de Direito Processual Civil há mais de 15 anos aqui em Brasília, no Distrito Federal. Se você quiser saber mais de mim, sobre minha atividade, é só entrar lá no meu site www.leticiacalderaro.com.br que você vai saber lá não só sobre mim, mas também sobre os cursos de Direito Processual Civil que eu ofereço para você aprofundar os seus estudos. Eu, antes de começar as questões, pessoal, só gostaria de fazer um rápido comentário sobre a prova e sobre algumas abordagens de alguns comentários que eu tenho lido desde a aplicação da prova até hoje, sobre alguns professores, especialmente professores de cursinho, sobre essa prova. O que tem sido dito, pessoal, é que a prova foi esse o termo que eu li em um dos espaços mais conhecidos sobre exame da OAB disponível na internet. A palavra que o professor usou foi um exame apocalíptico. Pessoal, com todo respeito, né? Vocês vão me desculpar, mas com todo respeito ao colega, eu creio que esse mimimi, porque é um mimimi, esse mimimi de professores para querer dizer que a prova estava muito difícil, né? Numa tentativa de agradar a alunos que eventualmente não obtiveram sucesso, na minha opinião, é um desserviço, não só à ciência jurídica, ou seja, ao nosso curso como um estudo, como é um desserviço à sociedade. Dizer que a prova da OAB, e aí é claro que eu só vou comentar especificamente sobre as 6 questões que abordaram conteúdos de processo civil, que é uma prova apocalíptica, isto é, fora, que vai reprovar a todos, dificílima. Isso é, para mim, inconcebível, né? Como professor, o que a gente tem que fazer é repensar o ensino jurídico, repensar essas fórmulas, né, infantis e essa maneira infantil de se tratar o estudo do direito, perceber que essa maneira de se fazer cursinhos com receitas mnemônicas, né, processos de memorização, tentativa de, na véspera das provas, se descobrir quais são os conteúdos, musiquinhas e coisinhas do gênero. Eu acho que é momento da gente repensar essa fórmula, né? Perceber que essa fórmula não está dando resultado e realmente botar a mão na consciência para dizer para o aluno se essa prova foi difícil. E eu vou dizer para você, meu querido, porque eu não vou dourar a pílula para você. A prova de processo civil de difícil não tinha nada. E se você achou que essas 6 questões de processo civil aplicadas nessa prova são alguma coisa feita para te derrubar, questões, né, que não podem ser resolvidas, impossíveis, dificílimas, é hora de você pensar como é que foi que você fez essa sua faculdade, como foi a sua formação, né? Se você teve uma formação de base realmente importante ou se você foi sendo empurrado semestre por semestre e aí você acabou que concluiu o curso, mas que pouco ou quase nada sabe de direito. Ao invés de se frustrar com a prova, frustre-se com a sua formação e repense, porque eu estou preocupada, assim como a maior parte das pessoas, a gente está preocupado com um profissional que vai atender as pessoas na sociedade. A gente não está preocupado que você fique feliz porque você passou ou não na prova. Isso não deve ser uma
frustração também para o professor. Os professores devem estar frustrados porque a maneira, a metodologia, as estratégias de ensino que têm sido utilizadas não estão dando resultado. Então, pare de infantilizar o estudo, pare de passar a mão na cabeça dos alunos, mas não é isso que tem sido feito, né? O que se faz é 2, 3 dias depois da prova, dizer para o aluno que a prova foi dificílima, apocalíptica e que vai reprovar 90% dos alunos. Por quê? Porque a prova foi impossível? Não, meu querido. Se ela reprovar 90%, especificamente no que tange ao direito processual civil, ser reprovado, porque você não tinha condições. Se a gente for entrar, então, em outros aspectos, que seriam os aspectos aí de comparativo com concursos para carreiras jurídicas, aí chega até a ser patético esse comportamento de alguns professores. Aluno, estudante de direito, escute o que eu estou lhe dizendo. Fuja dos atalhos. Não existe atalho que vai te levar realmente ao local onde você quer. O sucesso, ele não está numa dancinha, nem numa musiquinha, nem num método para você estudar rápido e ler pouco. Nunca esteve e não está. Isso é uma ilusão e é um engano. E o que me parece é que agora isso tem que começar a ser percebido. É possível que não é percebido. Eu vou te mostrar as questões de processo civil. Vamos a elas. Questões dificílimas, apocalípticas. Ai, senhores. Bom, para frustração de alguns, não vejo absolutamente nada que possa gerar anulação de nenhuma das 6 questões, certo? Acho que todas as questões estão corretas. Vamos a elas. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá... Eu vou colocar aqui, de um lado, A, que é o autor. Ele, no polo passivo, colocou Lucas. E a pergunta é, como deverá a defesa de Lucas arguir, apresentar seu argumento, considerando que o Cláudio, ele é o proprietário e era o condutor do veículo que causou o acidente. A pergunta é, como Lucas deve proceder? Aqui, essa questão dificílima, eu vou parar com a ironia. Mas essa questão difícil, ela está contida no conteúdo de Teoria Geral do Processo. Ou seja, ela é um mix de Teoria Geral do Processo com o novo CPC. Por quê? Porque o que ela diz aqui é que existe uma ilegitimidade passiva. Ad causa passiva. E aí, ele cumula esta indagação com uma novidade do novo CPC, que seria a substituição do Cláudio, para que o Cláudio ingresse no polo passivo em substituição ao Lucas. Esse procedimento é um procedimento novo do CPC, alegando o réu em preliminar a sua ilegitimidade passiva, ad causa, e ele sabendo a quem é que se deve indicar no polo passivo, ele indicará em preliminar com o objetivo que haja a substituição. Essa substituição não é obrigatória, é uma substituição que vai ser definida pelo autor, mas é a pretensão do Lucas. É essa a argumentação que o Lucas deve fazer. Isso não é uma modalidade mais de intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros provocada ficou
exclusivamente com chamamento ao processo, denunciação da lide, que são ambas baseadas no direito de regresso, não é uma hipótese regressiva em relação ao Cláudio. Veja que se o Cláudio é o proprietário e o condutor, ele não é responsável solidário com o Lucas. O Lucas se considera ilegítimo para figurar no polo passivo e, portanto, o Lucas quer sair, ou seja, que o processo seja para ele extinto sem resolução de mérito e que o Cláudio o substitua. O novo CPC, entretanto, estabelece que quem vai definir se vai haver a substituição, a manutenção ou até a formação de um litisconsórcio passivo é o autor e não o próprio Lucas, e por isso uma modificação relevante em relação ao instituto extinto do CPC de 73, que era nomeação autoria. Olha as hipóteses. Requerer alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio. Lógico. Requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente. Não. Denunciar não é relação regressiva. Chamamento não é uma relação de solidariedade. Não é uma relação de responsabilidade subsidiária, não é uma relação de responsabilidade solidária. Veja que assistência, gente, eu não passei rápido, não falei. Assistência seria interesse do Cláudio ingressar na lide. Não existe a possibilidade do Lucas pedir a assistência de Cláudio. Assistência é uma modalidade de intervenção voluntária, por meio da qual aquele que está de fora pretende ingressar. Portanto, não. Na denunciação da lide, você precisaria de uma responsabilidade subsidiária do Cláudio em relação ao Lucas e aqui uma responsabilidade solidária, o que também não ocorre. Portanto, não há qualquer dúvida. Fundamento no artigo 339 do novo CPC, diz o caput: quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. No caput do 339, você encontra a resposta. Essa primeira questão, ela já é uma questão inteiramente baseada no novo CPC. Vamos à próxima questão. Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão, em face do supermercado Preço Certo, o executado citado não realizou o pagamento da dívida. O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente em aplicação financeira, titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. Bloqueado o valor superior à dívida, o juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. Sobre o procedimento adotado, assinale a alternativa correta. O procedimento adotado aqui, ou seja, a pergunta, né, é sobre a penhora de dinheiro eletrônica. Nós chamamos de penhora online, né? Ele quer saber sobre o procedimento, quer saber se você conhece o procedimento da penhora online. A forma mais eficiente, mais satisfativa, mais rápida, mais célere de execução, de expropriação de haveres por quantia certa. Muito bem. O que diz as alternativas? Primeira delas, só lembrando, o exequente pediu a indisponibilidade, o juiz fez o requerimento, foi deferido, sem a oitiva do réu. Já te pergunto logo, é necessário a oitiva do réu para que o juiz determine penhora online? Lógico que não. Isso sempre foi assim, mas o novo CPC ele fez questão de dizer que não se dá ciência prévia do ato de penhora online executado, gente. Como é que você vai avisar? Você vai falar, intime-se o executado que eu vou fazer um bloqueio na sua conta? Puxa vida, né, gente? Não. Você não avisa. Isso já era uma interpretação óbvia,
Mas o CPC fez questão de dizer que é sem a ciência prévia. A gente dá a ciência da indisponibilidade. Quando houver verificada a indisponibilidade, a resposta eletrônica é no sentido de haver a indisponibilidade, aí sim intima-se a pessoa do executado o executado na pessoa do seu advogado para que ele possa, enfim, apresentar a sua manifestação, se aquela quantia que está indisponível é impenhorável, se é salário, se é poupança, aquelas hipóteses de indisponibilidade, ou até se ela é excessiva, caso o juiz não verifique antes, né? Bom, dito isso, vamos ver as alternativas. Assim, para você pensar, né? Vamos ver as alternativas. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independentemente de ciência prévia do ato executado, visto que não houve o pagamento espontâneo da dívida. Aí aqui não, presta atenção no que eu falei antes. Qual é o procedimento da penhora online? O juiz, ao pedido, requerimento, vou fazer aqui, ó, ao requerimento. Em seguida, o juiz dá o despacho de deferimento, sem fazer ciência do executado, sem intimar o executado. Você vai identificar se houve ou não a indisponibilidade. Vou imaginar aqui que houve, tá? Veio dinheiro aqui. O juiz deve verificar se esse dinheiro já é em excesso ou não. Caso haja excesso, o juiz faz a liberação, né, da quantidade excessiva. Aí sim, ele intima o executado. O executado, caso queira, né, apresenta a sua manifestação em 5 dias sobre essa indisponibilidade, né? E aí o juiz vai decidir, ou caso não haja manifestação, o juiz decidir, aqui decisão, ele pode, nessa decisão, liberar essa indisponibilidade, ou ele pode converter em penhora. Quando, então, havendo a conversão em penhora, aí sim o juiz vai determinar que haja a transferência, né, da disponibilidade para o juízo, certo? Então, o que ele falou aqui na letra A? Voltando à letra A. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independente da ciência do executado. Aí não. Veja que ele quis te confundir, gente, mas são coisas distintas. Dar ciência aqui, antes, não precisa. Mas dar ciência antes de converter em penhora, precisa, ó. Aqui, ó. Portanto, essa alternativa é errada. A indisponibilidade é nula, pois promovida sem prévia oitiva do réu, que viola o contraditório pela defesa. Aí também não. A indisponibilidade não é nula, não, ó. Foi feita a indisponibilidade corretamente. Não há necessidade de oitiva do executado nessa fase, sem a necessária ciência prévia do ato de indisponibilidade, tá? Errada. O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas. É verdade, porque, voltando aqui no caput da questão, ele diz assim, que bloqueado o valor, ou seja, indisponibilizado o valor, superior à dívida. Aí, o juiz deu uma errada, porque o juiz abriu vista para o exequente, ó, e converteu em penhora. Não, essa alternativa é a correta. Eu nem li a outra. O juiz, independentemente de excesso, deveria ter dado vista do processo executado a fim de que comprovasse a impenhorabilidade. Você podia ter confundido com essa, né? Esse independentemente do excesso. Só que o CPC é claro em dizer que o juiz, na ordem, né? Antes que o juiz faça a intimação do executado, ele mesmo deve promover o cancelamento. Isso aqui deve acontecer ex
ofício. Vou ler para você o artigo 854, é onde você vai encontrar todas essas regras aqui, tá? Mas, especificamente sobre essa letra C, vai estar no parágrafo 1º, a resposta para essa alternativa correta aqui. Mas, vamos por partes. Vou ler o caput do 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Ou seja, é para se fazer a indisponibilidade sem ciência prévia do executado e no valor da execução. Aí começa o parágrafo 1º deste mesmo artigo, que diz: no prazo de 24 horas a contar da resposta de ofício, ou seja, ex officio, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo, ou seja, em outras 24 horas. Sendo assim, o juiz, considerando o excesso de bloqueio, não deveria ter dado vista ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva em 24 horas. Correto, isso deveria ter sido feito de ofício pelo juiz. Para ficar bem claro, vou explicar a letra D, que poderia ter te confundido. O juiz, independentemente do excesso da indisponibilidade, deveria ter dado vista para o executado para que ele falasse sobre a impenhorabilidade. Veja, o problema, gente, está aqui. Nesse independentemente do excesso, como se o juiz não tivesse o dever de ofício, é redundante, mas se o juiz não tivesse o dever de verificar e de ele próprio imediatamente já fazer o recorte desse excesso. É verdade que se por acaso o juiz não o fizesse, né, como está acontecendo aqui, e o juiz, enfim, fizesse ele deveria intimar o executado para que o executado se manifestasse, e aí o executado teria essa possibilidade de ele próprio falar também do excesso, considerando que é o próprio parágrafo 3º, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, que é no inciso 2, que ainda remanesce em disponibilidade excessiva de ativos financeiros. Isso, embora seja uma das manifestações do executado, quando ele for intimado, isso não torna afastado o dever judicial de verificar e ele próprio fazer esse recorte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para concluir, é claro que se o juiz não o fizer, o executado irá fazê-lo, ok, mas a regra qual é, né? A regra é que está no parágrafo 1º e o juiz, né, tem o dever de ofício. Portanto, a alternativa C está correta. Vamos em frente. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar... Deixa eu só pegar a caneta. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia com o pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata sem a oitiva do réu. Inaudita altera parte, né? O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. Eu achei bacana, novamente, que essa questão trata de mais uma novidade do novo CPC. Você veja que na primeira a gente teve novidade do novo CPC, na segunda,
o regramento já era aquele, mas o procedimento está mais bem explicitado no novo CPC, da penhora online. E agora, novamente, vamos falar sobre tutelas provisórias, né? Primeira coisa que você tem que identificar é se realmente essa manifestação, porque eu estou vendo que tem cautelar aí aparecendo nas alternativas, se esse procedimento, né, se esse pedido é um pedido de tutela que é de tutela provisória, ok. Tutela provisória de urgência, mas tem natureza antecipada ou cautelar? Acerta o advogado quando fala sobre tutela antecipada ou não? Gente, tutela, antecipação dos efeitos da tutela. Quando você satisfaz para assegurar. Ela quer fazer a cirurgia. Então, se ela fizer a cirurgia em tutela provisória, ela irá se satisfazer desde já, ou seja, usufruir desde já dos efeitos da tutela definitiva, da tutela que ela almeja que seja proferida como tutela definitiva, desde logo em razão da urgência, em razão dos elementos que ela evidencia, das provas e também da probabilidade do direito que invoca. Então não tem nada de cautelar, né? Não tem. O que falar de cautelar aqui eu vou riscar. O advogado equivocou os tratos de tutela cautelar. Letra A. O advogado equivocou o gênero contemporânea. O advogado agiu corretamente a petição inicial, correta apresentação. O advogado agiu corretamente, somente a cautelar e não antecipada pode ser requerida em caráter. Tá. Então, tirei só a primeira, com esse raciocínio da cautelar. Certo. Agora ele quer saber se o advogado acertou ou se o advogado errou. No quê? O advogado sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da petição da inicial, sob impossibilidade de juntada posterior. Se você está ligado nas modificações do novo CPC, você sabe que quando a tutela é provisória, de urgência, antecipada, existe a possibilidade de que o seu requerimento seja feito de forma antecedente. Então, pode pedir em caráter incidente, então na própria petição inicial, ou pode pedir até em caráter antecedente. É possível que ela faça esse pedido com caráter antecedente e, uma vez deferido o pedido, ela possa fazer em seguida uma emenda inicial com o seu pedido principal, podendo a posteriori fazer a juntada de mais documentos, evidentemente. Agora, é claro que para fazer o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, alguns documentos, ou seja, elementos que evidenciem a narrativa fática devem ser juntados, né, pessoal? Porque senão não tem a menor possibilidade do juiz evidenciar a probabilidade do direito. Ela está doente, a negativa do plano de saúde, essa cirurgia é realmente de urgência? Cadê o atestado médico ou essa indicação do médico? Isso tem que estar no documento. Agora, maior documentação pode ser inserida a posteriori. Pode sim. Ele diz, o advogado equivocou-se. Eu estou nesse equivocou-se aqui. Porque agiu corretamente ao negar, dizer que ela não pode fazer, que só dá para fazer. Aqui ele está perguntando, existe a possibilidade dela fazer esse pedido de tutela provisória, de urgência antecipada de forma antecedente, ou só pode fazer isso de modo incidente? E nós sabemos que o novo CPC criou essa figura, esse instrumento novíssimo, que é o pedido da tutela antecipada antecedente. Deixa eu ver só a letra C. Agiu corretamente, a petição inicial é o momento correto para a apresentação dos documentos. Seria o momento correto, gente, mas se você não estivesse a pedir a tutela provisória. Isso está correto se você estiver entendendo que, naquela hipótese, você só tem como fazer um pedido, uma petição inicial já da tutela definitiva. Se você tiver um pedido de tutela provisória, pode fazer em seguida. Agiu corretamente. Somente a tutela cautelar e não antecipada pode ser requerida em caráter antecedente. Aqui é o contrário, tá, gente? A tutela cautelar
não pode ser pedida de forma antecedente, enquanto que a antecipada é que pode ser pedida de forma antecedente. Você tem sempre que lembrar lá da regra de que a cautelar é não satisfativa e que uma tutela cautelar, um requerimento de tutela provisória de urgência cautelar, ele é precário e não se estabiliza. Não existe a possibilidade daquele fenômeno de estabilização por conta do comportamento do réu. Isso não existe na tutela cautelar, isso só existe na tutela antecipada. E, portanto, ficamos aqui, evidentemente, com a letra B. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento à petição inicial. Corretíssima. Deixa eu só ver em que artigo isso aqui tá, que é para eu poder botar um artigo para você. Vamos no artigo 303. Mais um conteúdo do novo CPC. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. E aí, o parágrafo 1º, ele esclarece sobre esse aditamento, dizendo que o autor deverá aditar a inicial com complementação de sua argumentação, olha lá, a juntada de novos documentos, confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Muito bem, fiquei feliz. Mais uma questão que exige conhecimentos do novo CPC. Vamos à próxima questão. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Intimada dessa decisão, mediante diário oficial, tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá... Muito bem. Vou desenhar, que adoro desenhar. Processo, tá meio... Foi proferida a sentença. De sentença, foi interposta a apelação, corretamente na origem. Interposta na origem, no juízo de primeiro grau. Mas pela regra do novo CPC, não existe mais, foi extinto o juízo de admissibilidade à quo da apelação. A apelação não mais será submetida a juízo de admissibilidade pelo juízo à quo, ou seja, pelo juízo de origem. Qual deve ser o comportamento agora? Apelação interposta, vai haver abertura de prazo em contrarrazões e, em seguida, sem juízo de admissibilidade, os autos serão encaminhados ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso. Distribuídos, chegando no relator, é este quem fará o juízo que agora é único de admissibilidade da apelação. Essa é a nova regra estabelecida pelo novo CPC. Não existe mais aquele juízo à quo que trancava e que daqui desafiava eventualmente um agravo de instrumento para destrancar a apelação. Isso não existe mais, né? Mais uma questão que pede conhecimentos sobre o novo CPC. E aí, o que disse a história? A história diz o seguinte: ao contrário disso que foi estabelecido pela nova regra, a vara, o juízo de primeiro grau, ao invés de encaminhar sem juízo de admissibilidade, fez contagem de prazo
e declarou recurso intempestivo, proferindo aqui, isso aqui, portanto, não existiu, vou apagar. Não vou apagar não, deixa aqui. Foi proferido, isso aqui é o que deveria ter sido, né? Foi proferida uma decisão, e nessa decisão foi certificado, chegou a ser proferida? Foi. Certificou, não conheceu o recurso e foi certificado o trânsito em julgado. Claro que a Mariana ficou revoltada, não só porque no mérito que eu digo é no conteúdo, na substância, ela entende que houve um recurso, um feriado no meio do prazo e que isso deveria ter sido computado para contagem e que não foi, portanto, o recurso é tempestivo. Como se não bastasse, isso foi feito pelo juiz de primeiro grau. O que fazer desta decisão? É essa a pergunta. Essa decisão que foi aqui proferida no primeiro grau, o que fazer dela? Olha, pessoal, se você tá lá atrasado no CPC antigo, você ia responder letra A, né? Você ia falar que da decisão que tranca apelação na origem, desafia agravo de instrumento. Nem pensar. Já dissemos que isso foi abolido pelo novo CPC, não existe mais esse juízo de admissibilidade. A apelação será encaminhada ao tribunal independente de juízo de admissibilidade, tá? Isso está no artigo 1010, no parágrafo 3º do novo CPC. Tá, mas aí você fica, ok, então ela faz o quê? Agravo interno, nem pensar. Oi, meu Deus. Agravo interno das decisões do relator. Você está na primeira instância, como pensar em agravo interno? Né? Interpor nova apelação. Gente, a apelação é recurso que desafia sentença. Então, como é que você vai fazer uma outra apelação dessa decisão aqui? Decisão que negou o segmento à apelação? Nem pensar, né? Incabível nova apelação. Não preciso nem ler o resto. Essa é uma daquelas questões, ela pode parecer um pouco difícil, mas são alternativas absurdas. A única alternativa que poderia ter, de repente, você parado para pensar, era agravo de instrumento. Mas mesmo assim, se você já está ligado no novo CPC, você sabe que agravo de instrumento não é cabível mais dessas decisões proferidas. Primeiro, de qualquer decisão proferida no procedimento comum, e se não bastasse, não existem mais essas decisões do juízo ACO. Então, veja, sim a letra B. Reclamação ao tribunal. Reclamação não é um recurso. Reclamação é um feito de competência originária, né? É uma ação. Então, não será feita neste processo. Vou apagar, cadê minha borrachinha? Isso aqui não aconteceu, certo? Ele não foi encaminhado. Então, o que a Mariana vai fazer? Mariana, deixa esse processo onde ele está, tira a cópia dele, enfim. Não precisa dele todo, mas pelo menos desse final aqui. E ela se dirige diretamente ao TRF, a segunda instância, ou ao Tribunal de Justiça, e aqui faz uma reclamação. Que é esta ação específica? Nesta hipótese, seria para dizer que houve uma usurpação de competência. Essa competência para analisar a admissibilidade de apelação hoje, pela regra do novo CPC, é dada ao relator e ao tribunal, e não mais ao juiz de primeira instância. E, portanto, se o juiz de primeira instância fez alguma coisa que está fora da sua competência, usurpou a competência de outro órgão da jurisdição. Se você for lá no artigo 988, você verifica, caberá reclamação da parte interessada do MP para, número 1, nesse caso específico, preservar a competência do tribunal. 988, inciso 1. Bom, aqui você tinha que lembrar de uma coisa lá que é base da teoria geral dos processos, né? Dos recursos, que é o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade.
Os recursos só são cabíveis naquelas hipóteses previstas em lei. A leitura, ela é restritiva, ela não é extensiva nem exemplificativa. Então, você só pode usar agravo de instrumento nas hipóteses que a lei permite, você só pode usar agravo interno, só pode usar apelação nas hipóteses em que a lei prevê. Você não fala, essa decisão aqui eu não sei o que fazer com ela, ela não desafia agravo de instrumento nem interno nem apelação. Então eu vou fazer apelação. Não pode ser assim, né? Isso é a base. E por isso, gente, eu não quero ser chata, mas insistindo. Isso é o fundamental da teoria geral dos recursos cíveis. Recursos cabíveis somente aqueles que estão previstos em lei. Ora, se para esta decisão não existe um recurso cabível, você ficou sem recurso cabível. Aí sim, até aí, se você foi até aí, você já teria acertado. Agora, é porque eu não sei reclamação, enfim. Ok, reclamação é um tema, não é difícil, mas é um pouquinho mais aprofundado, eu concordo. Mas só de eliminar as demais, já saberia que é reclamação. Essa usurpação de competência é uma das mais utilizadas, os mais utilizados fundamentos de reclamação, juntamente com a questão de garantia da autoridade das decisões dos tribunais, quando não são cumpridas pela origem, né? É isso aí, portanto, alternativa correta, B. Vamos para a próxima. A sociedade Palavras Cruzadas Limitada ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu o benefício da gratuidade de justiça na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento de gratuidade, ordenou a citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta. Mais uma questão que precisa do novo CPC, porque ela mudou. O novo CPC acabou com o chamado impugnação à gratuidade de justiça, que era um incidente apresentado em uma peça apartada, enfim. Agora, pela nova regra do novo CPC, você vai se manifestar sobre, enfim, você vai impugnar o deferimento de gratuidade de justiça na peça subsequente. Então, foi pedido na petição inicial, o juiz já deferiu, onde que você se manifesta? Em contestação. Houve o pedido em contestação, o juiz se manifestou, você se manifesta em réplica. Você se manifesta sempre na próxima petição, né? Se ele fez o pedido no recurso, você se manifesta em razões de recursos. Isso é um exemplo de concretude, né? De uma regra que dá concretude a um princípio. O princípio é de sincretismo, de que haja a possibilidade de você mesclar, né? Mais de um pedido dentro de não só mais de um pedido, mas mais de um argumento, mais de uma possibilidade dentro de uma mesma peça. E isso foi assim, acabou com a impugnação à gratuidade de justiça e fez o quê? Mandou você fazer essa impugnação na peça subsequente. Então, o que nós temos aqui? Houve o pedido em... oh, meu Deus... Vou voltar aqui, foi mal. O pedido foi feito na petição inicial, ó. Daí o juiz decidiu. Aqui. Nessa mesma decisão em que ele deferiu, ele já disse o cite-se. Aí você vai ter... Não foi falado aqui, porque pode ser um procedimento que não... não, se bem que é responsabilidade civil, enfim... mas, enfim, haveria uma audiência de conciliação, essa é a regra nova. Não havendo audiência de conciliação, mas, de qualquer forma, a próxima petição, porque a audiência de conciliação não tem que ser juntada absolutamente nada. Então, a próxima petição é na contestação. Então, se pediu aqui, decidiu aqui, onde que impugna?
aqui. Se você for procurar a contestação, ela agora virou uma peça muito ampla, em que você tem, além das preliminares que já existiam, todos os incidentes que nós fazíamos nessa fase de defesa agora serão tratados como objeto de contestação, que é fenomenal, né, dentro da nova perspectiva. Então, uma dessas coisas que você falava em defesa era a impugnação, gratuidade e justiça, e agora você fala em preliminar de contestação. Vamos ver as alternativas. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de impugnação. Aqui, coisa velha, meu amigo. Tem mais isso aqui não, gente. Não existe mais esse incidente no novo CPC. Incidente no novo CPC, você tem incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. É o que tem de incidente. Nada mais é incidente. Você vai... A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício. Já achei a resposta. Deixa eu só ver as outras para ver. Não tem nada errado. Aqui na alternativa C, a ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida. Essa aqui podia te confundir um pouquinho, porque as duas falam que é para apresentar na contestação. Então, por que a B está certa e a C errada? Você tem que lembrar que no polo ativo, aquele que pediu o benefício da gratuidade de justiça é uma pessoa jurídica, ó, Sociedade Palavras Cruzadas Limitada. Então, uma pessoa jurídica, o que já está pacificado, que é possível de fazer o requerimento, e o novo CPC colocou isso de forma clara, de que é possível o deferimento de benefício de gratuidade à pessoa jurídica. Ok, mas ao passo que o CPC manteve a presunção de veracidade da declaração para a pessoa natural, a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica ela não tem essa presunção, ela deve fazer prova. E aí, com isso, veja que o ônus da prova não é puxado para o réu, como acontece normalmente. Então, olha, aqui está dizendo que deve ser, mas a ré terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira alegação de insuficiência. Da pessoa jurídica, não presume. Então, ela não é obrigada a fazer a juntada desses documentos, justamente porque não há presunção de veracidade para a declaração de hipossuficiência quando o beneficiário é uma pessoa jurídica. Quando for pessoa natural, aí sim, o ônus da prova fica com quem alega. Aqui fica o ônus com a sociedade, com a pessoa jurídica que fez o requerimento. Portanto, ela deve alegar na contestação que não estão presentes os requisitos, mas o ônus de fazer prova não é dela. E D, o instrumento processual previsto para atacar a decisão de deferimento do benefício é o agravo de instrumento. O que não corresponde à verdade pelo seguinte, gente, se você for lá no artigo 1015, ele fala assim, cabe agravo da decisão que fale sobre a rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, você não tem cabimento direto do agravo de instrumento aqui. Você teria que fazer a impugnação, que é o pedido de revogação, e aí, a partir daqui, uma nova decisão fundamentada é que poderia desafiar o agravo de instrumento. E por isso, e portanto, ficamos aqui com a letra B. Deixa eu te falar os artigos, que aí facilita depois para você estudar melhor. Vamos usar aqui o artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária deverá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões, de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro por mera petição simples, a ser apresentada em 15 dias nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso.
Maravilha. Mas eu vou combinar aqui com a própria contestação. Precisa saber especificamente o que era na conta. Já respondeu, o artigo 100 já respondeu. Mas só para complementar, você pode usar o artigo 100, complementando com... Deixa eu achar o artigo da contestação, é o 337... indevida concessão dos benefícios de justiça gratuita, de gratuidade de justiça, é o 337-13 do novo CPC, que fala que você tem que trazer esse assunto em matéria preliminar de contestação. Por que eu acho que assim, exigiria só um raciocínio no sentido de você pensar que é na contestação? Justamente porque foi pedido na inicial, mas foi dito lá em cima, né? Decidido logo em seguida, cite-se. E aí, onde é que você falaria? Na próxima peça, certo? Vamos em frente. Para a nossa próxima. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e, esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove ação observando o rito especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer. E no mérito, alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, trata-se aqui de um procedimento especial. A única questão que pediu procedimento especial é essa, da ação monitória. Escolheu um procedimento importantíssimo para o dia a dia do advogado, enfim. O que ele disse aqui? Primeira coisa, né? Que ao apresentar a obrigação é uma obrigação de fazer e que o Carlos, ao ser citado, ofereceu os embargos dizendo que não pode ter monitória para obrigação de fazer. Opa! Já vimos que está errado, né? Já vimos que está errado. Eu nem olhei as demais. E o novo CPC faz isso de forma expressa, dizendo que a ação monitória comporta a obrigação não só de pagar quantia, como fazer, não fazer e entregar coisa. Aí diz que além de opor os embargos, o Carlos apresentou reconvenção, o que pode, assim, num primeiro momento, gerar assim, um desconforto, mas isso é matéria, já que não é contestação, né? Não se apresenta contestação em monitória, sim embargos à monitória, mas esse desconforto e essa discussão já foi pacificada pelo STJ, gente. O STJ já se manifestou, eu nem li as alternativas ainda, mas eu tenho certeza que alguém vai perguntar sobre isso, porque existe uma súmula, e nessa súmula, essa súmula do STJ é o que que uniformizou esse entendimento e pacificou a discussão, dizendo que é cabível reconvenção em sede de monitória. Muito bem, vamos ver quais são as alternativas aqui que foram colocadas. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida. Vamos lembrar que a preliminar que ele fez é uma preliminar de inadequação da monitória à obrigação. É vedado pleitear o cumprimento de obrigação de fazer por intermédio da monitória. Falso. Falso. CPC é claríssimo. Deixa eu ver até o artigo aqui para você. É o próprio 700, que é o artigo onde se inicia a monitória, mas obrigação de fazer está no inciso 3, especificamente, mas de entrega de coisa está no 2, né? 2. A reconvenção, você sabia, deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. Falsa. Por quê?
como eu já estava dizendo, e aí eu vou ter que procurar essa súmula aqui. Eu tenho anotado aqui. 292. Alternativa errada. Súmula do STJ 292. Que acabou com essa discussão se é cabível, se não é cabível, tá? O cabimento, ele é real. Ele é uníssono já. Letra C. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. É isso aí, isso aqui tá certo. Deixa eu ver a última. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória, nossa, é a contestação. Não. Embargos à monitória, né, pessoal? A forma de apresentar a defesa, os embargos à monitória, 702, caput, fala sobre a possibilidade de você... A possibilidade não, a ferramenta correta para que se manifeste em defesa nesse procedimento especial são os embargos. E, portanto, correta é a alternativa C. Muito bem, encerramos por aqui. Quero agradecer por você ter ficado aqui até o final desta videoaula. Ela é longa, ela é extensa, mas esse é o caminho. Quero dizer a você que muito em breve eu estarei lançando um curso meu de processo civil totalmente formulado à luz do novo CPC. Você viu aí que todas as questões, sem exceção, todas elas trataram sobre temas trazidos pelo novo Código de Processo Civil. Eu estou preparando um material numa plataforma online, diferente de tudo que você já viu por aí que tem disponível no mercado para você, tá? Eu vou mandar, assim que as matrículas estiverem abertas e que eu fizer o lançamento, eu vou mandar a notícia no e-mail que você se cadastrou para assistir esta aula. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.